O segredo do cemitério São Vicente. A chuva batia contra os vidros embaçados do escritório do cartório como dedos impacientes tamborilando uma melodia fúnebre. Joaquim Silva segurava o envelope amarelado com mãos trêmulas, sentindo o peso do papel que parecia carregar mais do que simples palavras. O cheiro de mofo e tinta antiga preenchia o ar abafado da pequena sala, onde pilhas de documentos se acumulavam como torres de segredos esquecidos. A secretária do tabelião o observava com olhos curiosos por trás dos óculos de armação dourada, percebendo que aquele homem simples, de mãos calejadas pelo trabalho braçal, não era o tipo comum de pessoa que recebia heranças. O barulho da chuva se intensificava, criando uma trilha sonora perfeita para o momento que mudaria sua vida para sempre. 20 minutos antes, Joaquim caminhava entre as lápides do cemitério São Vicente como fazia todas as manhãs há 15 anos. Suas botas de borracha faziam ruídos abafados sobre o chão encharcado, enquanto carregava as ferramentas de jardinagem em sua sacola de lona desgastada. O vapor subia do solo quente misturado à chuva fria, criando uma névoa fantasmagórica que dançava entre os ciprestes centenários. Ele conhecia cada túmulo, cada história gravada em mármore e granito, cada família que vinha depositar flores nos finais de semana. Para os visitantes, ele era apenas o zelador silencioso que mantinha o local limpo e organizado. Mas para Joaquim, aquele cemitério era seu universo, seu lar, sua única família. O telefone tocou bem quando ele terminava de regar os crisântemos do jazigo da família Mendonça. A voz do outro lado da linha falava em tom oficial, usando palavras que ele mal compreendia. Testamento, beneficiário, herança. Joaquim segurou o aparelho com força, tentando processar a informação de que alguém havia deixado algo para ele. Durante seus 52 anos de vida, nunca havia recebido nada além do salário mensal e das gorjetas eventuais dos visitantes mais generosos. Sua mente trabalhava freneticamente, tentando imaginar quem poderia ter se lembrado dele, um homem sem família conhecida, sem amigos íntimos. O advogado insistiu que ele comparecesse ao cartório imediatamente, pois se tratava de um assunto urgente que não poderia ser discutido por telefone. Agora, sentado naquela cadeira desconfortável de couro sintético, Joaquim observava o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Suas unhas, sempre sujas de terra por mais que as esfregasse, contrastavam com o papel fino e elegante. A secretária se levantou e fechou a porta, murmurando algo sobre privacidade, e o som do trinco ecoou na sala pequena como um tiro. Dr. Cardoso, o tabelião, um homem gordo de bigode grisalho, ajustou os óculos e pigarreou antes de falar. Senhor Silva, o que vou lhe contar pode ser perturbador. Tem certeza de que está preparado para ouvir? Joaquim assentiu com a cabeça, embora seu estômago se contorcesse de nervosismo. Este testamento foi deixado por Eduardo Santos Oliveira, falecido há 3 meses. O nome não despertou nenhuma memória na mente de Joaquim, que franziu a testa tentando se recordar. Dr. Cardoso continuou, sua voz grave preenchendo o silêncio. Ele pediu especificamente que este documento fosse entregue ao zelador do cemitério São Vicente, e apenas a ele. Aparentemente, tinha informações muito específicas sobre sua pessoa. Joaquim sentiu um calafrio percorrer sua espinha, como se dedos gelados caminhassem pelas suas costas. Por que um estranho conhecia detalhes sobre sua vida? Por que alguém que ele nunca havia visto deixaria algo para ele? As mãos de Joaquim tremeram ao abrir o envelope, o papel crepitando como folhas secas pisoteadas. A letra era elegante, claramente de alguém educado, muito diferente da caligrafia tosca que ele próprio possuía. As primeiras palavras fizeram seu coração acelerar. Meu caro filho. Joaquim parou de ler, olhando para Dr. Cardoso com expressão de incredulidade. Deve haver algum engano, murmurou, mas o tabelião balançou a cabeça negativamente. Continue lendo, Sr. Silva. Tudo ficará claro. O cheiro de café velho e papel mofado parecia mais intenso agora, misturando-se com o aroma da chuva que continuava batendo contra as janelas. Joaquim respirou fundo e prosseguiu com a leitura. Sei que estas palavras devem soar impossíveis para você, mas sou Eduardo Santos Oliveira, seu pai biológico. As palavras dançavam diante dos olhos de Joaquim como se fossem escritas em uma língua estrangeira. Ele sempre acreditou ser órfão, criado em um abrigo até os 18 anos, sem nunca conhecer a identidade de seus pais. Dr. Cardoso observava cada mudança em sua expressão, esperando pacientemente enquanto aquele homem simples processava informações que abalariam os alicerces de sua existência. A chuva aumentou de intensidade, e os pingos contra o vidro soavam como lágrimas de um céu em luto.
Joaquim segurou a carta com mais força, como se ela pudesse escapar de suas mãos e levar consigo todas as respostas que ele sempre procurou. Durante toda a minha vida, mantive este segredo por razões que você compreenderá em breve. Trabalhei como médico legista na cidade, e minha posição me permitiu manipular certos documentos e registros. Joaquim levantou os olhos da carta, encontrando o olhar preocupado de Dr. Cardoso. O que um médico legista teria a ver com ele? Por que alguém da medicina se interessaria por um zelador de cemitério? As peças do quebra-cabeças começavam a se formar em sua mente, mas a imagem ainda estava longe de ser clara. Ele podia sentir o gosto metálico do medo em sua boca, misturado com uma curiosidade que crescia a cada palavra lida. A sala parecia estar ficando menor, o ar mais rarefeito, como se as paredes se fechassem ao seu redor. O homem que você conhece como Roberto Silva, enterrado no jazigo 127 do cemitério onde você trabalha, não é quem você pensa. Joaquim deixou a carta cair sobre a mesa, seu rosto empalidecendo instantaneamente. Roberto Silva era o nome gravado em uma das lápides mais antigas do cemitério, um túmulo que ele sempre mantinha especialmente limpo sem saber porquê. Algo dentro dele sempre se sentiu conectado àquele local, como se uma força invisível o puxasse para lá. Dr. Cardoso se inclinou para a frente, percebendo que o momento crucial havia chegado. Senhor Silva, você conhece esse túmulo? Joaquim assentiu lentamente, sua voz saindo como um sussurro rouco. É um dos mais antigos. Sempre cuidei dele com carinho especial. A revelação atingiu Joaquim como um raio em noite de tempestade. Roberto Silva, o homem enterrado há mais de 20 anos, era na verdade Eduardo Santos Oliveira, seu pai biológico. A identidade havia sido trocada por razões que a carta prometia explicar. Joaquim sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, engolindo todas as certezas que tinha sobre sua própria história. Durante 15 anos, ele havia cuidado do túmulo de seu pai sem saber. Durante 15 anos, havia conversado com aquela lápide nos momentos de solidão, desabafando suas angústias para alguém que realmente era sua família. As lágrimas começaram a formar-se em seus olhos, embaçando sua visão e fazendo as palavras da carta parecerem ainda mais surreais. A razão pela qual precisei trocar minha identidade está relacionada ao meu trabalho como médico legista. Descobri irregularidades graves nos laudos de alguns casos importantes, envolvendo pessoas poderosas da cidade. Joaquim enxugou os olhos com as costas da mão, deixando manchas de terra seca em suas faces molhadas. A história estava ficando mais complexa do que ele imaginava, transformando-se em algo saído de um romance policial. Dr. Cardoso ofereceu-lhe um lenço, notando como aquele homem forte e resiliente estava sendo quebrado por dentro. A chuva continuava sua sinfonia melancólica contra as janelas, como se a própria natureza estivesse prestando suas condolências. Joaquim se perguntava que tipo de irregularidade seu pai havia descoberto e por que isso o forçou a assumir uma identidade falsa. Ameaçaram minha vida e, consequentemente, a sua. Para protegê-lo, precisei fingir minha morte e assumir a identidade de Roberto Silva, um indigente que havia falecido no mesmo período. As mãos de Joaquim tremiam descontroladamente agora, fazendo a carta balançar como uma folha ao vento. Seu pai havia sacrificado tudo para protegê-lo, vivendo como um homem morto para garantir que ele permanecesse vivo. A ironia da situação era cruel. O filho cuidando do túmulo do pai que fingia estar morto para protegê-lo. Dr. Cardoso permanecia em silêncio respeitoso, compreendendo que aquelas revelações estavam destruindo e reconstruindo simultaneamente a vida de Joaquim. O som da chuva parecia mais alto agora, como se quisesse abafar as palavras devastadoras que ainda estavam por vir. Durante todos esses anos, observei você de longe. Vi quando começou a trabalhar no cemitério, vi seu cuidado especial com meu túmulo falso. Joaquim soluçou, percebendo que nunca esteve realmente sozinho. Seu pai esteve sempre por perto, observando, protegendo, amando de uma distância segura. As memórias começaram a se reorganizar em sua mente. As flores frescas que às vezes encontrava no túmulo, as pequenas ofertas que apareciam misteriosamente, os momentos em que sentia uma presença reconfortante durante os dias mais difíceis. Tudo fazia sentido agora, como peças de um quebra-cabeças finalmente encontrando seus lugares corretos. Dr. Cardoso permanecia imóvel, permitindo que Joaquim processasse cada revelação em seu próprio ritmo, respeitando a magnitude daquele momento. Morri realmente há 3 meses, vítima de um câncer que mantive em segredo. Estava internado em um hospital particular sob o nome falso que utilizei durante décadas.
Joaquim fechou os olhos, sentindo uma dor profunda no peito, como se uma parte dele estivesse sendo arrancada. Seu pai havia morrido sozinho, sem que ele pudesse estar ao seu lado nos momentos finais. A culpa e a tristeza se misturavam em seu coração, criando um turbilhão de emoções que ele mal conseguia controlar. A chuva batia mais forte agora, e os trovões começaram a ecoar no céu, como se a própria natureza estivesse expressando sua dor. Dr. Cardoso observava com compaixão, sabendo que ainda havia mais revelações chocantes por vir. Agora que não represento mais perigo para ninguém, posso finalmente contar a verdade. Mas há algo mais importante que você precisa saber sobre o que descobri anos atrás. Joaquim abriu os olhos novamente, fixando-os nas palavras seguintes com uma intensidade que fazia suas pupilas dilatarem. Que tipo de descoberta teria sido tão perigosa a ponto de forçar um homem a fingir sua própria morte? Dr. Cardoso pigarreou suavemente, chamando sua atenção. Senhor Silva, talvez seja melhor fazer uma pausa. Essas informações são muito pesadas. Joaquim balançou a cabeça negativamente, determinado a conhecer toda a verdade, por mais dolorosa que pudesse ser. O barulho dos trovões se intensificou, como se o próprio céu estivesse se preparando para algo grandioso. Os laudos que falsifiquei envolviam mortes que não foram naturais. Assassinatos disfarçados de acidentes ou suicídios, todos conectados a um esquema de corrupção que envolve pessoas que ainda estão vivas e no poder. Joaquim sentiu seu sangue gelar, compreendendo a magnitude do perigo que seu pai havia enfrentado. Não se tratava apenas de irregularidades médicas, mas de um esquema criminoso que custou vidas humanas. Dr. Cardoso se moveu desconfortavelmente em sua cadeira, claramente perturbado pelas revelações contidas na carta. A atmosfera da sala parecia carregada de eletricidade, como se a tempestade lá fora estivesse refletindo a turbulência emocional que dominava o ambiente. Joaquim percebeu que sua vida simples de zelador estava prestes a se complicar drasticamente. Todas as evidências que consegui reunir ao longo dos anos estão escondidas em um local que apenas você pode encontrar. O coração de Joaquim bateu mais rápido, percebendo que agora ele se tornaria o guardião de segredos perigosos. Seu pai não apenas lhe revelara a verdade sobre sua identidade, mas também lhe passará uma responsabilidade que poderia colocar sua própria vida em risco. Dr. Cardoso franziu a testa, claramente preocupado com as implicações legais e morais daquela situação. A chuva continuava implacável, criando uma cortina líquida que isolava o pequeno escritório do resto do mundo. Joaquim se perguntava se estava preparado para carregar o peso que seu pai carregou durante tantos anos. As evidências estão escondidas no próprio cemitério, em um lugar que você conhece bem, mas nunca suspeitou. Joaquim arregalou os olhos, percebendo que durante todos esses anos de trabalho, ele esteve caminhando sobre segredos enterrados mais profundamente do que os próprios mortos. O cemitério que ele considerava seu lar estava cheio de mistérios que iam muito além das histórias gravadas nas lápides. Dr. Cardoso se levantou e caminhou até a janela, observando a tempestade lá fora com expressão pensativa. Senhor Silva, você compreende que essas informações podem colocá-lo em perigo. Joaquim assentiu gravemente, mas sabia que não havia como voltar atrás. A verdade havia sido revelada, e agora ele precisava decidir o que fazer com ela. No jazigo onde estou enterrado falsamente, há uma entrada secreta que leva a um compartimento subterrâneo. As palavras faziam eco na mente de Joaquim como sinos tocando em uma catedral vazia. Durante 15 anos, ele havia caminhado sobre a entrada para os segredos que destruíram a vida de seu pai. O túmulo que ele mantinha tão cuidadosamente limpo guardava mais do que apenas uma identidade falsa. Dr. Cardoso retornou à sua mesa, seu rosto grave refletindo a seriedade da situação. A tempestade lá fora parecia estar se intensificando, como se quisesse impedir que aqueles segredos viessem à tona. Joaquim sentia que sua vida estava sendo reescrita página por página, transformando-o de um simples zelador em algo muito mais complexo e perigoso. Para acessar o compartimento, você precisa mover a lápide de mármore. Há uma alavanca disfarçada na base do anjo esculpido. Joaquim fechou os olhos, visualizando perfeitamente o túmulo em questão. O anjo de mármore branco que ele sempre admirou por sua beleza serena guardava o segredo para desvendar crimes que permaneciam impunes há décadas. Suas mãos, acostumadas a cuidar daquele jazigo com carinho filial inconsciente, agora teriam que profaná-lo para revelar a verdade. Dr. Cardoso tamborilava os dedos nervosamente sobre a mesa, claramente dividido entre sua obrigação profissional e sua consciência moral. O barulho dos trovões se tornava mais frequente,
criando uma trilha sonora dramática para aquele momento de revelações. Dentro do compartimento, você encontrará dossiês completos sobre cada caso, fotografias, documentos originais e laudos verdadeiros. Joaquim imaginava a quantidade de evidências que seu pai havia reunido ao longo dos anos, arriscando sua própria vida para documentar crimes que a sociedade acreditava serem mortes naturais. A responsabilidade que agora pesava sobre seus ombros era esmagadora, mas também sentia uma estranha sensação de propósito. Dr. Cardoso observava cada mudança em sua expressão, tentando avaliar se aquele homem simples estava preparado para lidar com informações tão comprometedoras. A chuva continuava batendo contra as janelas como dedos impacientes, criando um ritmo hipnótico que acompanhava o desenrolar daquela história surreal. Há também uma lista com nomes das pessoas envolvidas no esquema. Alguns já morreram, mas outros ainda ocupam posições importantes na cidade. Joaquim sentiu um calafrio ao perceber que conhecia algumas das pessoas importantes da cidade que visitavam o cemitério regularmente. Seria possível que alguns dos visitantes respeitosos que ele cumprimentava educadamente fossem na verdade assassinos? Dr. Cardoso se levantou novamente, caminhando até um pequeno armário onde guardava uma garrafa de uísque para ocasiões especiais. Ele serviu 2 doses, oferecendo uma a Joaquim, que a aceitou com mãos trêmulas. O líquido âmbar desceu por sua garganta como fogo líquido, aquecendo seu corpo gelado pelo choque das revelações. Filho, sei que essas informações são avassaladoras, mas preciso que você saiba que sempre o amei, mesmo de longe. As lágrimas voltaram a brotar dos olhos de Joaquim, desta vez não apenas de tristeza, mas também de uma alegria amarga por finalmente conhecer a verdade sobre o amor de seu pai. Durante toda a sua vida, ele se sentiu abandonado e rejeitado, sem saber que estava sendo protegido pelo maior ato de amor que um pai poderia demonstrar. Dr. Cardoso respeitou o momento de emoção, virando-se discretamente para dar privacidade àquele homem que estava sendo reconstruído do zero. A tempestade lá fora parecia estar diminuindo ligeiramente, como se reconhecesse que o pior já havia passado, embora ainda houvesse muito pela frente. A decisão do que fazer com essas informações é inteiramente sua. Você pode entregá-las às autoridades, pode destruí-las, ou pode guardá-las como eu fiz. Joaquim percebeu que seu pai não estava lhe dando apenas uma herança, mas também uma escolha que definiria o resto de sua vida. Ele poderia continuar sendo o zelador silencioso e invisível, ou poderia se tornar o vingador dos mortos cujas vozes foram silenciadas pela corrupção. Dr. Cardoso voltou-se para ele, oferecendo um lenço limpo e esperando pacientemente enquanto Joaquim processava todas as implicações daquela decisão. A chuva agora era mais suave, criando um murmúrio constante que parecia sussurrar conselhos inaudíveis. Independentemente de sua escolha, saiba que você foi a maior alegria de minha vida, mesmo que eu não tenha podido estar presente. Joaquim dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a no bolso interno de sua camisa, próximo ao coração. Aquelas palavras de amor paternal que ele nunca havia escutado agora ecoavam em sua mente como uma melodia reconfortante. Dr. Cardoso observava o processo de transformação daquele homem, vendo como alguém que chegará ali como um zelador simples estava saindo como alguém completamente diferente. O escritório parecia menor agora, como se não pudesse mais conter a magnitude da pessoa que Joaquim estava se tornando. O som da chuva diminuía gradualmente, como se a tempestade soubesse que sua função dramática havia chegado ao fim. Há mais uma coisa, filho. Se você decidir investigar mais profundamente, cuidado com quem confia. Algumas pessoas que parecem aliadas podem ser inimigas. Joaquim franziu a testa, percebendo que a paranoia de seu pai tinha bases sólidas. Durante 15 anos de trabalho no cemitério, ele havia desenvolvido relacionamentos com diversas pessoas da cidade, mas agora questionava se realmente conhecia alguma delas. Dr. Cardoso fechou outros documentos sobre sua mesa, sinalizando discretamente que o encontro estava chegando ao fim, mas Joaquim sabia que sua jornada estava apenas começando. A responsabilidade que agora carregava o faria questionar cada interação, cada olhar, cada palavra trocada com os visitantes do cemitério. A chuva havia se transformado em uma garoa fina, criando uma atmosfera melancólica mas menos ameaçadora. Joaquim se levantou lentamente, sentindo como se suas pernas fossem feitas de chumbo. O mundo lá fora parecia diferente agora, visto através dos olhos de alguém que carregava segredos perigosos. Dr. Cardoso lhe estendeu a mão em um aperto firme e significativo, seus olhos transmitindo uma mistura de compaixão e preocupação. Senhor Silva, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, não hesite em me procurar.
Às vezes, ter um aliado faz toda a diferença. Joaquim assentiu agradecido, percebendo que acabará de ganhar não apenas a verdade sobre seu passado, mas também possivelmente um aliado para o futuro incerto que o aguardava. A garoa continuava caindo suavemente, lavando as ruas como se quisesse purificar a cidade dos segredos que estavam prestes a ser revelados. Ao sair do cartório, Joaquim caminhou pelas ruas molhadas com passos lentos e pensativos. Cada poça d'água refletia a luz dos postes como espelhos fragmentados, mostrando pedaços distorcidos da realidade, assim como sua própria percepção da vida havia sido fragmentada e reorganizada naquela tarde. As pessoas passavam por ele apressadas, protegendo-se da garoa com guarda-chuvas e jornais, alheias ao fato de que caminhavam ao lado de alguém que acabará de descobrir ser o guardião de segredos que poderiam abalar os alicerces da cidade. O cheiro da chuva misturado com o asfalto criava um aroma único que Joaquim sabia que lembraria para sempre desse dia transformador. Suas botas faziam ruídos diferentes agora, como se até mesmo seus passos tivessem ganhado um novo significado. O cemitério apareceu à sua frente como um reino familiar, mas agora carregado de mistérios que ele nunca havia imaginado. Os portões de ferro forjado pareciam mais imponentes sob a luz cinzenta da tarde chuvosa, como guardiões silenciosos de segredos enterrados há décadas. Joaquim parou diante da entrada, observando as gotas de chuva escorrerem pelas grades ornamentadas, cada uma carregando consigo um pedaço da revelação que acabará de receber. Suas chaves tilinaram em sua mão trêmula, o som metálico ecoando na quietude úmida da tarde. Ele sabia que, ao atravessar aqueles portões, estaria cruzando também uma fronteira invisível entre sua vida antiga de zelador ignorante e sua nova existência como guardião de verdades perigosas. As árvores do cemitério balançavam suavemente com a brisa úmida, suas folhas sussurrando segredos que apenas elas haviam testemunhado ao longo dos anos. Joaquim caminhou pelos caminhos familiares com um olhar completamente novo, observando cada sombra, cada movimento, cada detalhe que antes passava despercebido. O jazigo 127 se erguia à distância como um monumento à verdade enterrada, seu anjo de mármore branco brilhando mesmo sob o céu nublado. Joaquim sentiu seu coração acelerar à medida que se aproximava do túmulo de seu pai, sabendo que suas próximas ações iriam determinar não apenas seu próprio destino, mas possivelmente o de muitas outras pessoas. A garoa havia cessado completamente, deixando o ar limpo e carregado de possibilidades. Quando finalmente chegou diante do túmulo de Roberto Silva, ou melhor, Eduardo Santos Oliveira, Joaquim se ajoelhou sobre a terra úmida, colocando as mãos sobre a lápide fria. Pai! Sussurrou pela primeira vez na vida, sentindo como a palavra soava estranha mas reconfortante em seus lábios. O anjo de mármore o observava com expressão serena, guardando em sua base a chave para desvendar décadas de crimes silenciados. Joaquim sabia que, ao mover aquela lápide, não estaria apenas acessando um compartimento secreto, mas também abrindo uma caixa de Pandora que poderia nunca mais ser fechada. O cemitério ao seu redor permanecia silencioso, como se todos os mortos estivessem prendendo a respiração, aguardando para ver se a justiça finalmente seria feita. Com as mãos ainda tremúlas, Joaquim tocou a base do anjo de mármore, procurando pela alavanca disfarçada que seu pai havia mencionado na carta. Seus dedos exploraram cada curva, cada detalhe da escultura, até que finalmente sentiu uma pequena saliência que não deveria estar ali. O céu começava a escurecer, e as primeiras estrelas apareciam timidamente entre as nuvens que se dispersavam, testemunhas silenciosas do momento que mudaria tudo. Joaquim respirou fundo, sabendo que, ao puxar aquela alavanca, estaria não apenas descobrindo os segredos de seu pai, mas também assumindo uma responsabilidade que poderia custar sua própria vida. O vento noturno começou a soprar suavemente entre as árvores, carregando consigo o perfume das flores molhadas e a promessa de revelações que abalariam os alicerces da cidade. Mas no exato momento em que Joaquim se preparava para acionar o mecanismo secreto, um ruído de passos sobre cascalho molhado ecoou atrás dele. Alguém estava se aproximando na escuridão crescente do cemitério, e ele não conseguia distinguir se era um visitante tardio, um funcionário da administração, ou algo muito mais sinistro. Seus músculos se tensionaram, e ele sentiu uma gota de suor frio escorrer pela sua testa apesar do clima úmido. A carta de seu pai havia mencionado cuidado com pessoas que pareciam aliadas, e agora Joaquim compreendia que a paranoia não era infundada. Os passos se aproximavam lentamente, deliberadamente, como se quem se aproximava soubesse exatamente onde encontrá-lo. Joaquim permaneceu imóvel, com as mãos ainda sobre a base do anjo,
sabendo que sua próxima decisão poderia determinar se ele viveria o suficiente para honrar a memória de seu pai e fazer justiça aos mortos cujas vozes foram silenciadas. Joaquim, você está bem? A voz feminina cortou o silêncio como uma lâmina afiada, fazendo-o saltar e girar rapidamente. Dona Helena, a florista que sempre entregava arranjos no cemitério às sextas-feiras, emergiu das sombras carregando um buquê de lírios brancos. Seu rosto bondoso e enrugado demonstrava preocupação genuína, mas algo em seus olhos brilhava de forma diferente sob a luz fraca dos postes. Joaquim forçou um sorriso, tentando esconder o nervosismo que percorria seu corpo como corrente elétrica. Dona Helena, que susto a senhora me deu. Pensei que todos já tivessem ido embora. A mulher se aproximou lentamente, seus passos cautelosos sobre o chão ainda úmido da chuva recente. Cheguei atrasada hoje por causa da tempestade. Estas flores são para o túmulo da família Andrade, você sabe como eles são exigentes. Helena observou as mãos de Joaquim ainda apoiadas na base do anjo, sua expressão mudando sutilmente. Você parece diferente hoje, meu filho. Aconteceu alguma coisa? Joaquim percebeu que estava sendo observado com uma intensidade que ia além da simples cortesia, como se ela estivesse avaliando cada movimento, cada expressão facial. O perfume dos lírios misturava-se com o aroma úmido da terra, criando uma atmosfera quase sufocante. Ele retirou as mãos da estátua lentamente, tentando parecer casual enquanto seu coração batia descompassado no peito. Não, Dona Helena, está tudo bem. Só estava pensando na vida, sabe como é. Joaquim deu um passo para o lado, afastando-se discretamente do túmulo de seu pai. Helena depositou as flores no local indicado, mas seus olhos permaneciam fixos nele, estudando cada nuance de seu comportamento. Você sempre foi um rapaz reservado, mas hoje há algo diferente no seu olhar. Como se tivesse visto um fantasma. A escolha de palavras dela fez um calafrio percorrer a espinha de Joaquim, e ele se perguntou se havia algo de proposital naquele comentário. A noite estava ficando mais escura, e as sombras entre os túmulos pareciam se mover com vida própria. Dona Helena, a senhora conhecia bem as pessoas que estão enterradas aqui. Joaquim tentou soar casual, mas percebeu que sua voz saiu ligeiramente tensa. A florista parou de arranjar as flores e o encarou diretamente, seus olhos pequenos e escuros brilhando com uma intensidade perturbadora. Conheço histórias, meu filho. Muitas histórias. Neste cemitério há segredos enterrados mais profundamente que os próprios mortos. A forma como ela falou fez o sangue de Joaquim esfriar, as palavras ecoando exatamente o que seu pai havia escrito na carta. Seria coincidência, ou Helena sabia mais do que aparentava. O vento noturno balançou as árvores, criando sons sussurrantes que pareciam vozes de outros tempos. Que tipo de segredos? Joaquim mal conseguiu conter a pergunta, sua curiosidade vencendo a cautela. Helena sorriu, mas não era um sorriso reconfortante. Havia algo sombrio naquela expressão que a transformava numa pessoa completamente diferente da florista gentil que ele conhecia há anos. Oh, meu querido Joaquim, há tantas coisas que você não sabe sobre este lugar, sobre as pessoas que aqui repousam, e sobre aquelas que ainda caminham entre os vivos. Ela fez uma pausa dramática, observando o efeito de suas palavras no rosto dele. A temperatura parecia ter diminuído alguns graus, e Joaquim podia ver sua própria respiração formando pequenas nuvens de vapor no ar noturno. A senhora está me assustando, Dona Helena. Joaquim tentou rir, mas o som saiu forçado e pouco convincente. A mulher se aproximou mais um passo, e ele pode sentir o cheiro de terra fresca em suas roupas, misturado com algo que não conseguia identificar, algo medicinal, talvez formol. Medo é algo saudável, meu filho. Mantém as pessoas vivas. Seu pai sabia disso muito bem. As palavras atingiram Joaquim como um soco no estômago, fazendo-o cambalejar ligeiramente. Como ela poderia saber sobre seu pai? A carta estava guardada em segurança no bolso de sua camisa, e ele não havia contado a ninguém sobre as revelações. Helena observou sua reação com satisfação, como um predador que acabou de detectar o medo em sua presa. Como a senhora sabe sobre meu pai? A voz de Joaquim saiu como um sussurro rouco, carregada de uma mistura de choque e crescente pânico. Helena riu baixinho, um som que ecoou entre as lápides como o canto de uma coruja noturna. Joaquim, você realmente achou que Eduardo conseguiu manter seus segredos completamente escondidos por tantos anos? O uso do nome verdadeiro de seu pai fez Joaquim recuar instintivamente, sua mente trabalhando freneticamente para processar as implicações.
Esta mulher aparentemente inofensiva sabia sobre a troca de identidade, sobre os segredos, sobre tudo. O cemitério ao seu redor parecia ter se transformado numa arena onde predador e presa se observavam cautelosamente. Eduardo Santos Oliveira foi um homem muito corajoso e muito ingênuo. Helena caminhou casualmente entre as lápides, tocando algumas delas com familiaridade perturbadora. Ele realmente acreditou que poderia expor décadas de trabalho cuidadosamente orquestrado sem consequências. Joaquim sentiu o sangue gelar em suas veias, percebendo que estava diante de alguém que fazia parte do esquema que seu pai havia tentado desmascarar. A florista gentil era apenas uma fachada. A verdadeira Helena era algo muito mais perigoso. Suas mãos começaram a tremer, e ele olhou discretamente ao redor, procurando uma rota de fuga caso fosse necessário. Você não é apenas uma florista, é. Joaquim conseguiu articular as palavras apesar do medo que lhe apertava a garganta. Helena parou diante do túmulo de Roberto Silva, Eduardo Santos Oliveira, e passou a mão carinhosamente sobre a lápide, como se estivesse acariciando um animal doméstico. São muitas coisas, querido Joaquim. Florista, observadora, guardiã de segredos, e às vezes, quando necessário, solucionadora de problemas. A forma como ela pronunciou as últimas palavras deixou claro que tipo de problemas ela costumava resolver. O vento aumentou de intensidade, fazendo as flores que ela havia trazido balançarem como pequenas bandeiras de rendição. Foi você quem matou meu pai. A pergunta saiu de Joaquim antes que ele pudesse pensar nas consequências de fazê-la. Helena riu novamente, desta vez com mais intensidade, o som ecoando pelos caminhos sombrios do cemitério. Oh não, meu caro. Seu pai morreu naturalmente, como estava escrito na carta que você leu hoje à tarde no cartório do Dr. Cardoso. O fato de ela saber sobre a carta e sobre sua visita ao cartório confirmou os piores temores de Joaquim. Ele estava sendo observado, vigiado, possivelmente há muito tempo. A paranoia que seu pai havia desenvolvido ao longo dos anos não era exagero, era pura necessidade de sobrevivência. Você me observou o tempo todo. Joaquim recuou mais um passo, calculando a distância até o portão do cemitério. Helena notou o movimento e sorriu, como se estivesse se divertindo com um jogo de gato e rato. Não apenas você, querido. Observamos muitas pessoas. É parte do trabalho manter-se informado sobre quem pode representar uma ameaça. Ela fez uma pausa, brincando com uma das flores em suas mãos. Seu pai nos deu muito trabalho ao longo dos anos, mas você tem potencial para ser ainda mais problemático. A ameaça implícita em suas palavras era cristalina, e Joaquim sentiu o suor frio escorrer pelas suas costas apesar da brisa noturna. O que vocês querem de mim? Joaquim tentou manter a voz firme, mas a pergunta saiu com uma leve tremulação que Helena captou imediatamente. Queremos que você seja inteligente, como seu pai deveria ter sido. Queremos que você esqueça tudo o que descobriu hoje e continue sendo o zelador exemplar que sempre foi. Helena se aproximou lentamente, como um felino cercando sua presa. Alguns segredos são melhor mantidos enterrados, Joaquim. Literalmente enterrados. Suas palavras carregavam um peso ominoso que fazia o ar ao redor parecer mais denso, mais difícil de respirar. O cemitério, que sempre havia sido seu refúgio, agora se transformará numa armadilha. E se eu não quiser esquecer? A pergunta saiu de Joaquim com mais coragem do que ele realmente sentia. Helena parou a poucos metros dele, seus olhos brilhando com uma luz fria na escuridão crescente. Então você seguirá o mesmo caminho de outras pessoas que fizeram escolhas inadequadas. Ela gesticulou vagamente ao redor, indicando as lápides que o cercavam. Este cemitério tem visto muitas tragédias ao longo dos anos. Acidentes inexplicáveis, suicídios súbitos, mortes naturais prematuras. Seria uma pena se você se tornasse apenas mais uma estatística. A ameaça agora era explícita, e Joaquim sentiu que estava equilibrando-se na beira de um precipício. Vocês mataram todas essas pessoas. Joaquim olhou ao redor com novos olhos, vendo não apenas túmulos, mas evidências de crimes que permaneciam impunes. Helena seguiu seu olhar com satisfação perturbadora. Digamos que ajudamos a natureza a seguir seu curso quando necessário. Algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar que certas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Ela caminhou até uma lápide próxima, tocando-a com familiaridade sinistra. O jovem jornalista aqui, por exemplo, fazia tantas perguntas inconvenientes, até que desenvolveu uma repentina depressão e decidiu que a vida não valia mais a pena. O sarcasmo em sua voz fazia Joaquim sentir náuseas.
Vocês são monstros. As palavras saíram de Joaquim carregadas de repulsa e horror. Helena virou-se para ele com uma expressão que misturava diversão e irritação. Somos necessários, meu caro. A sociedade precisa de ordem, e às vezes a ordem requer medidas extremas. Seu pai descobriu isso da maneira mais difícil. Ela fez uma pausa, observando como a raiva começava a substituir o medo nos olhos de Joaquim. Mas você ainda tem uma escolha. Pode ser inteligente e continuar vivendo sua vida pacata. Ou pode ser teimoso como Eduardo e descobrir o que acontece com pessoas teimosas. A brisa noturna trouxe consigo o aroma das flores, mas agora cheiravam a morte e decomposição. Quantas pessoas vocês mataram ao longo dos anos? Joaquim sentiu uma curiosidade mórbida se misturar com sua revolta. Helena sorriu, como se estivesse orgulhosa de sua obra. Oh, querido, não é uma questão de números. É uma questão de necessidade. Cada morte serviu a um propósito maior, manter a estabilidade, proteger interesses importantes, preservar a ordem social. Ela caminhou entre as lápides como uma rainha inspecionando seu reino. Seu pai documentou alguns casos, mas nunca compreendeu o panorama completo. Ele viu apenas pequenos fragmentos de uma obra muito maior. As revelações continuavam se acumulando na mente de Joaquim, pintando um quadro cada vez mais aterrador da extensão da corrupção. Que obra maior? Joaquim não conseguiu conter a pergunta, mesmo sabendo que cada resposta o colocava em maior perigo. Helena parou diante de uma lápide ornamentada, passando os dedos pelas letras gravadas com carinho perturbador. A obra de manter esta cidade funcionando, meu querido. De garantir que as pessoas certas permaneçam no poder, que os negócios certos prosperem, que as verdades inconvenientes permaneçam enterradas. Sua voz tinha um tom quase maternal, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Somos os guardiões silenciosos da ordem, Joaquim. E você pode se juntar a nós ou, bem, você já conhece a alternativa. Nunca me juntaria a assassinos. A declaração de Joaquim ecoou pela noite com uma convicção que surpreendeu até mesmo ele próprio. Helena suspirou, como uma professora decepcionada com um aluno obstinado. Que pena! Você teria sido útil, conhecendo cada canto deste cemitério como conhece. Poderia ter nos ajudado a reorganizar alguns arranjos. Ela gesticulou discretamente em direção a vários túmulos, e Joaquim compreendeu com horror que estava falando sobre mover evidências, alterar locais de sepultamento, possivelmente até mesmo esconder novos corpos. O cemitério que ele amava havia sido transformado numa vasta cena de crime sob sua supervisão inconsciente. Por quanto tempo isso tem acontecido? Joaquim sentiu-se enjoado ao imaginar quantas vezes havia caminhado sobre evidências de assassinatos. Helena consultou um relógio delicado em seu pulso, como se tivesse um horário a cumprir. Oh, décadas, meu querido. Começou bem antes de você nascer, e continuará muito depois que você morrer. Esta cidade tem uma longa tradição de pragmatismo. Ela riu baixinho, um som que agora lhe causava arrepios. Seu pai interrompeu nosso trabalho por alguns anos, mas agora que ele se foi, podemos retomar nossos projetos com mais tranquilidade. A casualidade com que falava sobre morte e corrupção fazia Joaquim perceber que estava lidando com alguém completamente desprovido de consciência. Quantas pessoas fazem parte disso? Joaquim continuava acumulando informações, mesmo sabendo que cada pergunta poderia ser a última que faria. Helena inclinou a cabeça, considerando a questão como se estivesse decidindo quanto revelar. Mais do que você imagina, menos do que você temeria. Digamos que temos amigos em posições estratégicas, medicina legal, polícia, política, imprensa, judiciário. Ela fez uma pausa dramática, observando o horror crescer no rosto de Joaquim. É impressionante como é fácil fazer as coisas funcionarem quando se tem as pessoas certas nos lugares certos. O escopo da conspiração era muito maior do que seu pai havia imaginado, abrangendo praticamente todas as instituições da cidade. E Dr. Cardoso? Ele faz parte. A pergunta saiu de Joaquim com urgência desesperada. Ele precisava saber se havia pelo menos um aliado em quem confiar. Helena sorriu misteriosamente, deixando a resposta pairar no ar como fumaça venenosa. O bom doutor, digamos que ele tem suas utilidades. Afinal, alguém precisa cuidar dos documentos legais quando necessário. A ambiguidade de sua resposta fez Joaquim perceber que não poderia confiar em ninguém completamente. Mesmo o homem que havia lhe entregue a carta de seu pai poderia ser parte da conspiração. A solidão e o desespero começaram a se instalar em seu coração como gelo derretendo.
Então estou sozinho nisso. Não foi uma pergunta, mas uma constatação amarga que saiu dos lábios de Joaquim. Helena deu alguns passos em sua direção, seus movimentos predatórios fazendo-o recuar instintivamente. Não precisa estar sozinho, querido. Ainda há tempo para tomar a decisão certa. Suas palavras soavam quase sedutoras, como uma serpente sussurrando promessas no ouvido de Eva. Junte-se a nós. Use seu conhecimento do cemitério para nos ajudar. Viva uma vida confortável e longa, ao invés de uma vida curta e problemática. A oferta estava sobre a mesa, clara como cristal, mas Joaquim sabia que aceitar significaria trair a memória de seu pai e de todas as vítimas que jaziam ao seu redor. Preciso de tempo para pensar. Joaquim tentou ganhar tempo, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar uma saída daquela situação. Helena consultou novamente seu relógio, e sua paciência parecia estar se esgotando. Tempo é um luxo que você pode não ter, meu caro. Decisões como esta precisam ser tomadas rapidamente, antes que complicações surjam. Ela fez um gesto sutil, e Joaquim percebeu movimento nas sombras ao redor do cemitério. Não estavam sozinhos, outros membros da organização estavam posicionados estrategicamente, cortando suas possíveis rotas de fuga. O cerco estava se fechando, e ele compreendia que suas opções estavam se esgotando rapidamente. Quantos de vocês estão aqui? Joaquim tentou avaliar suas chances while olhava discretamente ao redor. Helena sorriu com genuína diversão, como se estivesse apreciando um jogo bem jogado. Suficientes para garantir que nossa conversa chegue a uma conclusão satisfatória. Ela deu mais um passo em sua direção, e agora Joaquim podia ver outros detalhes perturbadores. Suas unhas estavam ligeiramente sujas de terra fresca, e havia pequenas manchas escuras em sua blusa que poderiam ser sangue. Você sabe, Joaquim, há uma vaga aberta em nossa organização. O antigo zelador de outro cemitério da cidade decidiu se aposentar permanentemente semana passada. A implicação era clara. Ele poderia tomar o lugar de alguém que havia sido eliminado. Vocês o mataram também. Não foi uma pergunta, mas uma afirmação carregada de revolta crescente. Helena deu de ombros, como se estivesse discutindo o clima. Ele estava fazendo perguntas inconvenientes sobre certas sepulturas irregulares. Algumas pessoas simplesmente não conseguem aceitar que há coisas que não devem ser questionadas. Ela parou bem na frente dele, tão próxima que ele podia sentir seu hálito morno contra seu rosto. Mas você é diferente, Joaquim. Você é esperto. Você entende que a sobrevivência às vezes requer flexibilidade moral. Suas palavras eram como veneno doce, tentando corromper sua consciência com promessas de segurança em troca de cumplicidade. Meu pai nunca desistiu de fazer o que era certo. Eu também não vou. As palavras saíram de Joaquim com uma determinação que o surpreendeu. Helena suspirou profundamente, como se lamentasse genuinamente ter perdido um recruta valioso. Que pena. Você realmente teria sido útil. Ela fez um sinal sutil com a mão, e as sombras ao redor começaram a se mover mais claramente. Joaquim podia distinguir pelo menos 3 figuras se aproximando lentamente, cercando-o metodicamente. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo ecoando entre as lápides. A realização de que provavelmente morreria naquela noite, no mesmo cemitério onde havia passado os melhores anos de sua vida, criou uma mistura estranha de terror e resignação. Antes de morrer, posso saber quem realmente manda nessa cidade. Joaquim decidiu que, se ia morrer, pelo menos descobriria a extensão completa da conspiração. Helena hesitou por um momento, como se estivesse decidindo se valia a pena satisfazer sua curiosidade. Digamos apenas que são pessoas que você vê regularmente na televisão, nos jornais, em eventos públicos. Pilares respeitados da comunidade. Ela riu baixinho, apreciando a ironia. A beleza do nosso sistema é que ninguém suspeita dos rostos mais familiares e confiáveis. As implicações eram aterradoras. Quantas vezes Joaquim havia visto essas pessoas nos noticiários, respeitando-as como líderes íntegros, quando na verdade eram os arquitetos de um esquema de assassinatos em massa. Os vultos nas sombras estavam cada vez mais próximos, e Joaquim podia distinguir que pelo menos um deles carregava algo que brilhava fracamente na luz dos postes, provavelmente uma arma. Helena recuou alguns passos, claramente se preparando para assistir ao desfecho de uma distância segura. Joaquim, última chance. Uma palavra sua, e você pode sair daqui vivo e se tornar parte de algo muito maior que você mesmo. Sua voz carregava uma urgência que não havia antes, como se realmente lamentasse ter que eliminá-lo.
Mas Joaquim pensou na carta de seu pai, nas palavras de amor e sacrifício que havia lido apenas algumas horas antes. Pensou nas vítimas inocentes enterradas ao seu redor, cujas mortes haviam sido arquitetadas por pessoas que juraram protegê-las. Vão todos para o inferno. As palavras saíram de Joaquim com uma força que ecoou pelos caminhos sombrios do cemitério. Helena suspirou uma última vez, balançando a cabeça com falsa tristeza. Muito bem. Rapazes, façam parecer um acidente. Queda durante trabalho noturno, talvez uma batida na cabeça numa lápide. Mas no exato momento em que ela terminou de falar, uma luz intensa cortou a escuridão do cemitério, vinda da direção do portão principal. Sirenes começaram a soar à distância, se aproximando rapidamente, e Helena teve uma expressão de choque e fúria que transformou completamente suas feições. Impossível, murmurou, enquanto os vultos nas sombras hesitavam, claramente confusos com a mudança súbita de situação. Joaquim sentiu uma centelha de esperança acender em seu peito, embora ainda não compreendesse completamente o que estava acontecendo. As luzes se intensificaram, revelando-se como faróis de vários carros da polícia que entraram no cemitério em alta velocidade. Helena olhou furiosa para Joaquim, como se ele fosse o responsável por aquela interferência inesperada. Como você? Ela não terminou a pergunta, mas Joaquim podia ver em seus olhos a suspeita de que ele havia armado uma emboscada. Na verdade, ele estava tão surpreso quanto ela com a chegada da polícia, mas decidiu não revelar sua ignorância. Os vultos nas sombras começaram a recuar discretamente, claramente preparados para uma fuga rápida caso necessário. O som das sirenes crescia, ecoando entre as lápides como um coro de salvação, e Joaquim permitiu-se acreditar que talvez sobrevivesse àquela noite afinal. Mas então Helena sorriu, um sorriso frio e calculista que fez o sangue de Joaquim gelar novamente. Ah, meu querido Joaquim, você realmente achou que seria tão fácil? Ela riu baixinho, um som que agora carregava mais confiança do que desespero. Você esqueceu o que eu disse sobre ter amigos nos lugares certos. As sirenes pararam abruptamente, e as luzes dos carros de polícia se apagaram simultaneamente. Figuras uniformizadas começaram a sair dos veículos, mas algo em seus movimentos coordenados e predatórios fez Joaquim perceber com horror crescente que aqueles não eram salvadores, eram reforços para Helena. A armadilha que ele pensou que era sua salvação revelou-se apenas outra camada do pesadelo em que havia se metido. Surpreso, Joaquim. Helena caminhou em direção aos policiais que se aproximavam com movimentos coordenados e ameaçadores. Permitam-me apresentar alguns dos nossos colaboradores mais dedicados. Joaquim reconheceu o sargento Mendes, um homem que visitava regularmente o cemitério para visitar o túmulo de sua esposa, sempre conversando educadamente sobre o tempo e sobre como Joaquim mantinha o local impecável. Agora, sob a luz artificial dos postes, o mesmo homem que ele considerava gentil e respeitoso caminhava em sua direção com uma expressão fria e calculista. A realização de quantas pessoas ao seu redor faziam parte da conspiração atingiu Joaquim como uma avalanche, esmagando suas últimas esperanças de que houvesse aliados em algum lugar da cidade. O mundo que ele conhecia estava desmoronando completamente, revelando uma realidade muito mais sombria escondida sob uma fachada de normalidade. Sargento Mendes, pensei que o senhor era uma pessoa decente. A voz de Joaquim saiu carregada de decepção e traição. O policial parou a poucos metros dele, ajustando discretamente a arma no coldre. Decência é um luxo que poucos podem se dar, Joaquim. Eu tenho família para sustentar, filhos na faculdade, uma casa para pagar. Suas palavras soavam como uma justificativa ensaiada, provavelmente repetida para si mesmo ao longo dos anos para amenizar a culpa. Helena observava a interação com satisfação, claramente apreciando como seus planos se desenrolavam perfeitamente. Os outros policiais se posicionaram estrategicamente ao redor do cemitério, bloqueando todas as possíveis rotas de fuga. A noite parecia mais escura agora, como se até mesmo as estrelas tivessem se escondido para não testemunhar o que estava prestes a acontecer. Quantos inocentes vocês mataram para manter esse estilo de vida? Joaquim olhou ao redor, vendo rostos conhecidos entre os uniformizados, pessoas que cumprimentava na rua, que considerava pilares da comunidade. O sargento Mendes baixou os olhos por um momento, uma sombra de remorso cruzando suas feições antes de desaparecer novamente. Não matamos inocentes, Joaquim. Eliminamos ameaças à estabilidade social. Há uma diferença. A forma mecânica como pronunciou as palavras revelou que havia repetido essa justificativa tantas vezes que ela se tornará uma verdade distorcida em sua
Mente. Helena acenou aprovadoramente, claramente orgulhosa de como havia doutrinado seus colaboradores ao longo dos anos. O cheiro de flores murchas misturava-se com o aroma de óleo de armas e couro dos coldres, criando uma atmosfera sufocante de morte iminente. Mas naquele momento de aparente derrota total, Joaquim ouviu um som que mudou tudo, o baixo zumbido característico de drones se aproximando. Helena franziu a testa, olhando para o céu noturno com crescente irritação. O que é isso? Ela gritou para os policiais, que também pareciam confusos com o desenvolvimento inesperado. As luzes dos drones cortaram a escuridão como espadas luminosas, revelando-se em número muito maior do que qualquer um havia antecipado. Joaquim sentiu uma centelha de esperança reacender em seu peito, embora ainda não compreendesse quem poderia ter enviado aqueles equipamentos. O sargento Mendes falava urgentemente em seu rádio, tentando contatar a central para entender o que estava acontecendo. A expressão confiante de Helena começou a rachar, revelando pela primeira vez sinais de nervosismo real. Atenção! Vocês estão sendo filmados e transmitidos ao vivo para milhares de espectadores. A voz amplificada ecoou pelos alto-falantes dos drones, fazendo todos no cemitério paralisarem instantaneamente. Helena olhou furiosa para o céu, percebendo que sua operação cuidadosamente planejada havia se transformado em um espetáculo público. Joaquim reconheceu a voz. Era Marcos, um jovem jornalista investigativo que ocasionalmente visitava o cemitério para pesquisar histórias locais. Nos últimos meses, eles haviam desenvolvido uma amizade casual, conversando sobre a história da cidade e suas personalidades mais interessantes. Agora, Joaquim compreendia que aquelas conversas aparentemente casuais tinham um propósito muito maior. Marcos havia estado investigando a mesma conspiração que seu pai tentará expor, usando uma abordagem completamente diferente. Desliguem esses equipamentos imediatamente. Helena gritou para os policiais, mas sua autoridade havia evaporado diante da exposição pública súbita. O sargento Mendes e seus companheiros hesitavam, claramente divididos entre seguir ordens e evitar se incriminar ainda mais diante das câmeras. As imagens estão sendo transmitidas simultaneamente para várias plataformas de mídia social e canais de notícias, continuou a voz de Marcos. Milhares de pessoas já assistiram à confissão de assassinatos em massa e corrupção institucional. A realização de que haviam sido expostos publicamente atingiu os conspiradores como um raio, transformando sua confiança arrogante em pânico crescente. Joaquim podia ver o desespero se espalhando pelos rostos ao seu redor, como se uma máscara coletiva estivesse sendo arrancada brutalmente. Helena puxou um celular do bolso com mãos trêmulas, discando freneticamente números que claramente não atendiam. Isso é impossível. Temos controle sobre todas as mídias locais. Sua voz estava mais aguda agora, perdendo completamente a compostura que mantivera durante toda a noite. Marcos havia sido mais esperto do que ela imaginara, usando plataformas nacionais e internacionais que estavam além do alcance de sua influência local. Os drones continuavam filmando, capturando cada movimento, cada expressão de pânico, cada tentativa desesperada de esconder evidências. O sargento Mendes e os outros policiais começaram a recuar lentamente, percebendo que suas carreiras e suas vidas haviam acabado no momento em que foram flagrados participando de uma conspiração de assassinatos. A noite que deveria ter sido o fim de Joaquim estava se transformando na queda de toda a organização criminosa. Joaquim, você sabia disso? Helena se virou para ele com fúria assassina, claramente procurando um bode expiatório para sua própria incompetência. Você armou essa emboscada desde o início. Joaquim balançou a cabeça, tão surpreso quanto ela com o desenvolvimento dos eventos. Eu não sabia de nada, dona Helena. Parece que meu pai não foi o único a investigar vocês. A verdade era que Marcos havia estado construindo seu próprio caso independentemente, usando Joaquim como uma fonte inconsciente de informações sobre os padrões estranhos de visitação no cemitério. Durante meses, o jornalista havia notado coincidências perturbadoras entre certas mortes na cidade e o aumento de atividade noturna no cemitério. As conversas casuais com Joaquim haviam fornecido peças cruciais do quebra-cabeças que ele precisava para confirmar suas suspeitas. A ironia da situação não passou despercebida. O filho havia inconscientemente completado o trabalho que o pai havia começado. Atenção, autoridades federais estão a caminho, anunciou Marcos através dos drones. Esta transmissão já alcançou mais de 50.000 espectadores e está sendo compartilhada exponencialmente. Helena olhou ao redor como um animal encurralado, percebendo que todas as suas rotas de fuga haviam sido cortadas. Os policiais corruptos começaram a se dispersar,
cada um tentando salvar a própria pele, abandonando completamente qualquer pretensão de lealdade à organização. O império de corrupção que havia levado décadas para ser construído estava desmoronando em questão de minutos, destruído pela luz implacável da exposição pública. Joaquim observava tudo com uma mistura de alívio e incredulidade, mal conseguindo acreditar que havia sobrevivido à noite que parecia destinada a ser sua última. Helena fez uma última tentativa desesperada de controlar a situação, puxando uma arma de sua bolsa e apontando-a diretamente para Joaquim. Se eu vou cair, você vem comigo. Sua máscara de respeitabilidade havia caído completamente, revelando a verdadeira natureza assassina que se escondia por trás da fachada de florista gentil. Mas antes que ela pudesse apertar o gatilho, uma pedra voou através da escuridão, atingindo sua mão com precisão cirúrgica. A arma voou longe, desaparecendo entre as lápides, e Helena gritou de dor e frustração. Joaquim virou-se para ver Dr. Cardoso emergindo das sombras, carregando uma sacola cheia de documentos e fotografias. Perdoe-me por chegar tarde, Joaquim. Precisava reunir algumas evidências adicionais antes que eles tentassem destruí-las. O tabelião havia sido um aliado secreto o tempo todo, trabalhando com Marcos para expor a conspiração de forma que ela não pudesse ser abafada ou negada. Dr. Cardoso. O senhor faz parte disso também. Joaquim estava confuso, incapaz de processar mais uma reviravolta na noite que já havia redefinido completamente sua compreensão da realidade. O tabelião sorriu tristemente, aproximando-se enquanto Helena era imobilizada por 2 agentes federais que haviam chegado silenciosamente durante o caos. Não, meu filho. Seu pai me procurou anos atrás, pouco antes de fingir sua morte. Ele me pediu para guardar certas informações e usá-las apenas se algo acontecesse com ele. Dr. Cardoso abriu a sacola, revelando pilhas de documentos que complementavam as evidências que Eduardo havia escondido no cemitério. A operação de exposição havia sido planejada com muito mais antecedência do que Joaquim imaginara. Seu pai não apenas havia previsto sua própria morte, mas também havia orquestrado a queda de toda a organização criminosa mesmo do além-túmulo. Então meu pai sabia que isso aconteceria. Joaquim observou Helena sendo algemada e lida seus direitos, seus gritos de protesto ecoando pateticamente entre as lápides que ela havia usado para esconder seus crimes. Dr. Cardoso assentiu solenemente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Joaquim. Eduardo era um homem muito inteligente. Ele sabia que não viveria o suficiente para ver a justiça ser feita, então criou um plano que garantiria que a verdade viesse à tona após sua morte. O tabelião explicou como havia coordenado com Marcos ao longo dos últimos meses, usando as informações deixadas por Eduardo para construir um caso irrefutável. A carta de herança havia sido apenas o gatilho para colocar o plano em movimento, garantindo que Joaquim estivesse no lugar certo na hora certa para testemunhar e sobreviver à exposição. O amor paternal de Eduardo havia se estendido além da morte, protegendo seu filho uma última vez. Marcos desceu de um dos drones usando um equipamento de rapel improvisado, correndo até Joaquim com uma expressão de alívio e triunfo. Você está bem? Ficamos preocupados quando perdemos contato visual por alguns minutos. O jornalista explicou como havia monitorado as atividades de Joaquim durante todo o dia, esperando que a carta de Eduardo finalmente forçasse a organização criminosa a se expor. A tecnologia de transmissão ao vivo havia sido sua arma secreta, garantindo que qualquer tentativa de silenciar Joaquim seria capturada e documentada para o mundo ver. As dezenas de milhares de espectadores online haviam se tornado testemunhas involuntárias de uma das maiores exposições de corrupção na história da cidade. Joaquim percebeu que seu pai havia escolhido seus aliados muito cuidadosamente, garantindo que homens íntegros como Dr. Cardoso e Marcos estariam em posição de completar o trabalho que ele havia começado. Os agentes federais continuaram chegando em ondas, prendendo não apenas os conspiradores presentes no cemitério, mas também executando mandados simultâneos em toda a cidade. A lista de nomes que Eduardo havia compilado ao longo dos anos estava sendo usada para desmantelar sistematicamente toda a rede de corrupção. Joaquim observava com fascínio mórbido enquanto pessoas que ele havia respeitado durante toda a vida eram levadas algemadas, suas máscaras de respeitabilidade finalmente removidas para revelar a podridão moral que se escondia por baixo. O cemitério, que por tanto tempo havia sido usado para esconder crimes, agora se tornará o palco da justiça sendo finalmente servida. As sirenes das ambulâncias e viaturas policiais criavam uma sinfonia de redenção que ecoava entre as lápides, despertando simbolicamente os mortos cujas vozes haviam sido silenciadas por décadas.
Quantas pessoas estavam envolvidas? Joaquim perguntou a Marcos enquanto observavam Helena sendo colocada numa viatura policial. O jornalista consultou um tablet onde acompanhava as prisões em tempo real. Até agora, 37 pessoas foram presas, incluindo 3 juízes, 2 promotores, um deputado estadual, o chefe de polícia e vários médicos. A extensão da conspiração era ainda maior do que qualquer um havia imaginado, abrangendo praticamente todas as esferas do poder na cidade. Marcos explicou que as evidências sugeriam pelo menos 200 assassinatos ao longo de 3 décadas, todos mascarados como mortes naturais, acidentes ou suicídios. O cemitério onde Joaquim trabalhava continha pelo menos 40 vítimas da organização, enterradas sem que ninguém suspeitasse da verdade. A magnitude dos crimes era quase incompreensível, transformando aquela pequena cidade numa das cenas de crime mais extensas da história do país. O que acontece agora? Joaquim sentou-se numa lápide próxima, finalmente permitindo que a exaustão emocional e física da noite o atingisse. Dr. Cardoso se aproximou, carregando uma garrafa de água que ofereceu gentilmente. Agora, meu filho, você finalmente pode viver sua vida sem carregar os segredos de outros. Seu pai deixou também uma herança financeira considerável, dinheiro que ele havia guardado ao longo dos anos para garantir seu futuro. O tabelião explicou que Eduardo havia previsto que Joaquim precisaria recomeçar sua vida após a exposição, possivelmente em outra cidade onde pudesse escapar da notoriedade que inevitavelmente seguiria. A conta bancária secreta continha recursos suficientes para que ele nunca mais precisasse se preocupar com dinheiro, uma última demonstração de amor paternal que se estendia do além. Marcos acrescentou que várias editoras já haviam entrado em contato, interessadas em publicar a história completa da conspiração, oferecendo a Joaquim a oportunidade de se tornar rico contando sua experiência. Eu não quero deixar o cemitério, Joaquim declarou com firmeza surpreendente. Este lugar foi minha casa durante 15 anos. Agora que os criminosos foram expostos, posso finalmente cuidar adequadamente dos mortos que descansam aqui. Dr. Cardoso sorriu com aprovação, claramente respeitando a decisão de permanecer e honrar a memória das vítimas. Marcos acenou compreensivamente, explicando que a história poderia ser contada sem que Joaquim precisasse abandonar o trabalho que amava. O cemitério havia se transformado de um local de horror em um símbolo de justiça e redenção, onde as vozes silenciadas finalmente haviam encontrado alguém disposto a falar por elas. As flores que Helena havia trazido naquela noite agora pareciam oferendas apropriadas às vítimas, ao invés de disfarces para crimes. O ciclo de morte e corrupção havia sido quebrado, substituído por um novo capítulo de verdade e cura. Os primeiros raios de sol começaram a aparecer no horizonte, pintando o céu de tons dourados que contrastavam dramaticamente com a escuridão da noite que havia passado. Joaquim caminhou até o túmulo de seu pai, Roberto Silva Eduardo Santos Oliveira, e ajoelhou-se diante da lápide pela segunda vez naquela noite. Desta vez, suas mãos não tremiam quando tocaram a base do anjo de mármore. Pai, você conseguiu. A justiça foi feita. Suas palavras ecoaram suavemente na quietude matinal, carregadas de gratidão e orgulho filial. Dr. Cardoso e Marcos respeitaram o momento, observando de longe enquanto Joaquim finalmente podia conversar abertamente com seu pai sem medo de consequências. As evidências escondidas no compartimento secreto poderiam permanecer ali como um memorial aos crimes que haviam sido expostos, ou serem removidas para um museu que documentasse aquele capítulo sombrio da história da cidade. O cemitério havia recuperado sua dignidade, transformando-se novamente num local de paz e contemplação. Há uma coisa que preciso lhe contar, disse Marcos, aproximando-se hesitantemente. A transmissão ao vivo desta noite se tornou viral. Milhões de pessoas assistiram, e você se tornou um símbolo de coragem e integridade. Joaquim franziu a testa, claramente desconfortável com a ideia de fama. Eu não fiz nada de corajoso. Só descobri a verdade por acaso. Marcos balançou a cabeça, mostrando seu tablet onde os comentários de espectadores elogiavam sua recusa em se juntar aos criminosos mesmo sob ameaça de morte. Hashtags como #JusticeForJoaquim e #CemeteryHero estavam trending mundialmente, transformando um zelador simples num ícone internacional de resistência à corrupção. Dr. Cardoso riu suavemente, observando a expressão constrangida de Joaquim. Seu pai ficaria orgulhoso. Você honrou não apenas sua memória, mas também todas as vítimas que não puderam se defender. A fama não havia sido algo que Joaquim buscará, mas agora poderia usá-la para manter viva a memória daquela noite e garantir que crimes similares nunca mais acontecessem.
Semanas depois, Joaquim ainda trabalhava no cemitério São Vicente, mas agora sob circunstâncias completamente diferentes. Jornalistas de todo o mundo visitavam regularmente, documentando como ele havia transformado o local num memorial às vítimas da conspiração. Cada túmulo agora tinha uma pequena placa explicando a verdadeira causa da morte, restituindo dignidade aos mortos que haviam sido silenciados. O compartimento secreto sob o túmulo de seu pai havia sido transformado numa sala de memória, onde visitantes podiam ver as evidências originais que Eduardo havia coletado ao longo dos anos. As flores que Helena costumava trazer foram substituídas por arranjos enviados por famílias das vítimas de todo o país, pessoas que finalmente sabiam a verdade sobre as mortes de seus entes queridos. O cemitério havia se tornado um símbolo de esperança e justiça, provando que nem mesmo os esquemas mais elaborados poderiam silenciar permanentemente a verdade. Dr. Cardoso visitava regularmente, não mais como cúmplice secreto de Eduardo, mas como amigo genuíno de Joaquim. Marcos havia se tornado correspondente internacional, cobrindo casos de corrupção em outros países, sempre creditando sua experiência no cemitério como o momento que definiu sua carreira. O livro que escreveram juntos, Voices from the Grave, How a Cemetery Keeper Exposed the Greatest Conspiracy in History, havia se tornado um best-seller internacional, com os lucros sendo doados para organizações que lutavam contra a corrupção governamental. Joaquim havia descoberto que possuía um talento natural para falar em público, viajando pelo mundo para contar sua história em conferências e universidades. Sua mensagem era sempre a mesma: que pessoas comuns podem fazer diferenças extraordinárias quando se recusam a aceitar injustiças, mesmo quando parecem impossíveis de combater. Uma tarde, enquanto regava as flores no túmulo de seu pai, Joaquim notou uma mulher jovem observando-o de longe. Ela parecia nervosa, segurando um envelope amarelado muito similar ao que ele havia recebido meses antes. Quando ela se aproximou, suas primeiras palavras fizeram seu coração acelerar. Senhor Joaquim, meu nome é Helena Santos. Eu acho que você conheceu meu pai. A semelhança física era inegável, os mesmos olhos penetrantes, a mesma estrutura óssea distintiva. Helena explicou que havia crescido acreditando ser órfã, até receber uma carta de um advogado revelando que Eduardo Santos Oliveira era seu pai biológico. Joaquim descobriu que não estava sozinho no mundo. Havia uma irmã que ele nunca soube que existia. Eduardo havia protegido ambos os filhos separadamente, garantindo que, se algo acontecesse a um, o outro poderia continuar seu legado. A revelação criou uma nova camada de complexidade e esperança na vida de Joaquim, provando que os segredos de família às vezes guardavam surpresas positivas. Ele deixou uma carta para você também. Helena estendeu o envelope com mãos trêmulas. Disse que você saberia o que fazer com as informações quando chegasse a hora certa. Joaquim abriu cuidadosamente o envelope, descobrindo que seu pai havia deixado evidências sobre uma segunda rede de corrupção em outra cidade, operando independentemente da primeira. A carta explicava que Eduardo havia descoberto conexões entre múltiplas organizações criminosas espalhadas pelo país, todas usando métodos similares para silenciar investigadores e manipular registros de morte. A missão de Joaquim estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. Helena olhou para ele com uma determinação que espelhava a sua própria, e ele soube imediatamente que não enfrentaria os novos desafios sozinho. Juntos, os filhos de Eduardo Santos Oliveira continuariam o trabalho que ele havia começado, honrando sua memória ao expor a corrupção onde quer que ela se escondesse. Você está preparada para o que isso pode significar? Joaquim perguntou à sua irmã recém-descoberta, lembrando-se do perigo que havia enfrentado. Helena sorriu, uma expressão que misturava determinação e uma pitada da mesma teimosia que ele reconhecia em si mesmo. Papai me ensinou através de suas cartas que algumas verdades valem qualquer risco. Ela abriu sua própria bolsa, revelando equipamentos de gravação sofisticados e um laptop repleto de softwares de investigação. Helena havia se preparado para esse momento durante anos, desenvolvendo habilidades que complementavam perfeitamente as de Joaquim. Marcos, que havia chegado para sua visita semanal, observou a reunião dos irmãos com um sorriso conhecedor. Parece que nossa próxima aventura vai ser ainda mais interessante, comentou, já visualizando as possibilidades que se abriam. O cemitério continuaria sendo a base de operações, mas agora eles teriam recursos e experiência para enfrentar conspirações ainda maiores. Meses se passaram, e a equipe de Joaquim, Helena e Marcos havia exposto 2 redes criminosas adicionais, libertando dezenas de cidades da corrupção sistêmica.
O cemitério São Vicente havia se tornado internacionalmente famoso como o local onde nasceu o movimento global contra a corrupção institucional. Estudantes de jornalismo e ativistas de direitos humanos faziam peregrinações regulares, buscando inspiração no local onde um simples zelador havia mudado o mundo. Joaquim ainda morava numa pequena casa nos fundos do cemitério, preferindo a simplicidade à riqueza que sua fama poderia proporcionar. Todas as manhãs, ele começava o dia conversando com seu pai no túmulo que agora ostentava orgulhosamente o nome verdadeiro: Eduardo Santos Oliveira, herói da justiça. As palavras que sussurrava eram sempre as mesmas: Pai, hoje vamos salvar mais algumas vidas. Numa tarde particularmente tranquila, enquanto Joaquim podava as roseiras perto do túmulo de uma das vítimas da primeira conspiração, seu telefone tocou. A voz do outro lado da linha falava com sotaque estrangeiro, usando palavras que faziam seu coração acelerar. Senhor Silva, meu nome é Inspector Morrison, da Scotland Yard. Temos um caso aqui em Londres que apresenta padrões muito similares aos que você expôs. Milhares de mortes suspeitas ao longo de décadas, todas classificadas como naturais. Joaquim olhou para o túmulo de seu pai, sentindo uma familiar mistura de medo e determinação crescer em seu peito. Helena apareceu do nada, como sempre fazia quando sentia que algo importante estava acontecendo, seus olhos brilhando com antecipação. Inspector Morrison, Joaquim respondeu, sua voz carregada de uma confiança que havia desenvolvido ao longo dos últimos meses. Quando você precisa que cheguemos a Londres? O trabalho de Eduardo Santos Oliveira havia se tornado um legado internacional, e seus filhos estavam prontos para levar sua missão aos 4 cantos do mundo. A última cena mostra Joaquim caminhando entre as lápides do cemitério ao pôr do sol, não mais o zelador solitário e ignorante que havia sido, mas um homem transformado pela verdade e pela justiça. Suas mãos, ainda calejadas pelo trabalho honesto, agora carregavam o peso e a responsabilidade de vozes silenciadas em todo o mundo. O cemitério ao seu redor havia recuperado sua dignidade, transformando-se de uma cena de crime numa catedral da verdade. As flores que ele plantara cresciam vigorosamente, alimentadas não apenas pela terra fértil, mas pela justiça que finalmente havia sido servida. Eduardo Santos Oliveira podia descansar em paz, sabendo que seu sacrifício não havia sido em vão. O círculo estava completo. O filho havia não apenas honrado a memória do pai, mas superado seus feitos mais ambiciosos. E enquanto Joaquim se preparava para sua próxima missão internacional, uma nova carta chegava ao cartório do Dr. Cardoso, endereçada a um zelador de cemitério em uma pequena cidade na França, contendo revelações que abalariam mais uma vez os alicerces da corrupção mundial. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história incrível como esta. O que você achou dessa reviravolta? Esperava que a florista fosse a verdadeira vilã? Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Queremos saber até onde nossa história chegou. Se você ficou de queixo caído com esse final, deixe seu like e compartilhe com alguém que ama histórias de mistério. Nos vemos na próxima história. Se você tiver coragem para descobrir que outros segredos estão enterrados por aí.